Um grande prazer estar aqui novamente. Eu vou gravar esse vídeo sobre um tema que é muito discutido entre a gente e é constantemente objeto de até alguns não entendimentos. E eu, como além de professor também, eu também tenho assessoria e presto consultorias, e da mesma forma como eu coloquei no vídeo sobre análise ergonômica nesse mesmo canal, acontece também referente aos probleminhas com o PPRA. O título é PPRA e RT, ou seja, é um título bastante conhecido entre os profissionais de segurança do trabalho. E eu vou dar aqui meu ponto de vista, mas baseado em evidências, tá bom? Minha expertise e também eu procurei ler sobre isso, e na verdade eu já tenho uma conclusão há muitos anos disso, já venho praticando isso. Só que agora, nesses últimos momentos, eu estou colocando isso em vídeo, porque eu tenho alguns ex-alunos que às vezes me ligam, e às vezes eu até presto serviço para alguns ex-alunos desses, que já são técnicos, e eu acabo encontrando isso ainda constantemente. Eu vou ser sincero, viu? Sempre, na verdade, é difícil passar um mês se eu não encontro uma situação disso sobre PPRA e RT. Bom, para chegar até lá, sim, dúvidas, por favor, pode colocar aqui direitinho escrito aqui nos comentários, que eu prometo que eu retorno, tá bom? Quando não puder, porque eu estou em aula ou estou em alguma empresa, mas vamos lá. Para explicar essa parte aqui, e para que vocês tenham um raciocínio do meu conceito, eu vou lá, que eu já falei até sobre isso no vídeo sobre análise ergonômica. Mas vamos lá, resolução do CONFEA. Bom, o CONFEA não preciso falar o que é, tá? O Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e Agronomia, na verdade, de Engenharia e Agronomia. É um órgão muito importante para o nosso país, importantíssimo. O que eles fazem, o papel do engenheiro, ele é um papel muito importante mesmo para o país e para a segurança do trabalho, tá? Eu não sou filiado ao CONFEA, porque eu não sou engenheiro, eu sou técnico em segurança do trabalho, sou enfermeiro, estou cursando a pós-graduação, sou professor do Senai e fui professor do Senac também há muitos anos. Não fiz engenharia por opção minha, enfim, eu não sou ligado, tenho muitos amigos engenheiros, tenho muitos alunos que fizeram engenharia, e o meu trabalho envolve sempre, lá no Senai o que mais tem é engenheiro, professor, tá certo? Tem enfermeiros além de mim, tem muitos técnicos de segurança do trabalho também, e somos grandes amigos, tá? E eu preciso muito de serviço de engenheiro, como engenheiro também me contrata para os meus serviços de enfermeiro e técnico de segurança. Então um depende do outro, não somos inimigos, somos amigos e pertencemos ao mesmo setor, que é o SESMIT. Enfim, a resolução 437 do CONFEA, de 27 de novembro de 99, ele fala sobre a anotação de responsabilidade técnica, ART, relativa às atividades dos engenheiros, tá ok? Principalmente voltada à engenharia de segurança do trabalho. Então, essa resolução só fala disso. Diz o seguinte, que toda atividade que o engenheiro de segurança elaborar, tá? Então, assim, qualquer serviço que o engenheiro de segurança do trabalho faça, tá? Relacionado a documentos, a laudos, ele deve emitir RT. Ponto final. É isso que diz essa resolução. Tudo bem? Sim, meu apartamento aqui fica próximo de um viaduto, pessoal, faz um pouco de barulho, então peço desculpa pelo ruído das motos, tá? Mas vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. O artigo 1. Atividades relativas à engenharia de segurança do trabalho ficam sujeitas à anotação de responsabilidade técnica RT. A RT, ela foi definida pela Lei 6.496 de 77, ou seja, um ano até de serem criada a Portaria 3.214, né? Mas enfim, então a RT, ela existe desde 77. A atividade de engenharia de segurança do trabalho, ou seja, a especialização do engenheiro de segurança do trabalho, foi criado bem depois, tá? Foi criado pela portaria, né, 7.000, eu tenho ela aqui, tá? 7.410, que eu vou falar dela já já. Mas enfim, e o que o engenheiro de segurança do trabalho, para emitir RT, que documentos que ele deve elaborar, que é obrigatório o RT, né? Então, se ele elaborar esses documentos, quais são esses documentos que precisa de RT? Então foi colocado aqui, ó. Olha só, aqui, atividades.
Programa de Condição de Meio Ambiente, Trabalho e Indústria da Construção, PCMAT, prevista na NR18. Sim, a NR18 ela diz que deve ser elaborado por engenheiro de segurança do trabalho. Se ele faz um PCMAT, ele tem que emitir RT daquilo. Então, se eu sou auditor fiscal do Ministério do Trabalho, eu chego numa obra, eu peço que me apresente o PCMAT, eu vou pegar esse PCMAT, vou dar uma olhadinha, eu vou verificar quem elaborou, e está lá, engenheiro de segurança do trabalho. Assinado, carimbado, e vai ter que estar anexo a esse documento a RT daquela atividade. Na verdade, o auditor fiscal do Ministério do Trabalho, eu acredito que ele não vai nem fiscalizar se tem RT, porque isso não é a função dele. A função desse caso aí da RT no PCMAT, eu acredito que seja do CONFEA. Mas ele vai verificar se é assinado por engenheiro de segurança do trabalho, tem um CREA lá, ele pode verificar se aquele CREA realmente existe, tá? Enfim, talvez seja um outro vídeo que eu vou gravar também, como é que eu faço para verificar se o médico do trabalho ele é realmente médico do trabalho, engenheiro, como é que eu faço, e como eu faço também para ver se o Tec Segurança que assinou também é Tec Segurança. Então tem um link aí que você acessa e você verifica tudo isso daí, tá? Então, quem sabe seja o próximo vídeo disso. Mas enfim, e é importante isso, tá? Porque a minha assessoria ela já foi falsificado vários documentos, tá? Até a assinatura do médico de trabalho que trabalha conosco, ele foi feita a falsificação disso. Tivemos que ir lá na delegacia fazer BO, tem um BO disso. Mas vamos lá. Então, muitos documentos nossos que foi falsificado, quem descobriu foi o técnico de segurança lá no final. Então, liga o técnico de segurança, olha, os exames aqui que o trabalhador foi feito aí na sua clínica, não está batendo com o PCMSO também elaborado pela sua clínica. E aí a gente pergunta, mas tem como você mandar uma foto desse ASO no WhatsApp? E aí quando chega a foto, detecta-se que é um documento falsificado, um logo bem antigo da clínica, ou seja, a gente puxa no sistema e aquele documento não foi elaborado, ou seja, porque tem técnico de segurança que faz auditoria desses documentos, que é a função do técnico de segurança também, não é só pegar o documento e jogar na gaveta. Ele tem a importância de ele pegar um PPRA, um PCMSO, ele verifica, ele lê o que está escrito lá, ele lê o que está escrito no cronograma do terceirizado que deva ser feito. Então, se você tem terceirizados na sua empresa e eles fornecem PPRA, PCMSO para você, que é obrigatório também fornecer da exposição dos trabalhadores, já que a norma determina que considera estabelecimento onde o trabalhador realiza suas atividades, então o terceirizado tem que ter um PPRA específico do local onde ele trabalha ali também. Você tem que verificar quem assinou, pega lá o número do CREA, joga lá e pesquisa se realmente ele existe, o CRM do médico, se realmente ele existe, se não já morreu. Por que eu falo se não já morreu? Porque tem gente que utiliza CRM de médicos que já morreram para elaborar alguns documentos, tá certo? Porque o custo realmente ele é barato, mas ele tem uma justificativa para ser barato, tá? Então o médico já morreu, está inativo o CRM dele, não existe mais, ele foi cassado o CRM e continua usando o CRM do cara. Então tome cuidado por isso. E técnico de segurança também. Então pega lá o registro, verifica se realmente pertence àquele nome, tá? Então depois eu mostro para vocês como fazer isso. Mas enfim, aqui ó, 2. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PRA, previsto na NR9. Bom, a NR9 realmente está prevista que o engenheiro também possa elaborar. Mas a NR9 não fala que é só o engenheiro, tá? Então, basicamente, essa resolução do CONFEA está dizendo que o engenheiro de segurança que elaborar esses documentos, ele é obrigado a emitir RT. Ponto final. Mas vamos lá. Tem um outro link que gostaria de compartilhar com vocês no vídeo, que é um link que eu vou dar uma ampliada aqui. É um link do conteúdo jurídico. Tá lá, conteúdojurídico.com.br, tá? Esse link ele foi feito pela doutora advogada Araiana Mascarenhas Baleiro Monteiro, tá? Ela é advogada na área ambiental da Petrobras, graduada em Direito pela Universidade Católica de Salvador, pós-graduada em Direito Contencioso pelo IBMEC. Mas enfim, o título diz o seguinte: a exigência de anotação de responsabilidade técnica relativa à elaboração do Programa de Pesquisas Ambientais. O que ela diz aqui? Que o artigo ele se propõe na análise do quê? Muitos engenheiros, aí eu não saberia te dizer em qual região,
em qual região do país e nem quem foi. Mas, ou melhor, alguns CREAs regionais, eles simplesmente estavam indo nas empresas, estavam pedindo o PPRA e PCMSO, e se o PPRA tivesse assinado por um técnico de segurança, eles estavam falando que estavam em desacordo, que aquele PPRA não poderia estar daquela forma, porque aquele PPRA não tinha RT. E aí os empregadores, as empresas que contrataram o técnico de segurança ficaram super com medo. Falei, peraí, isso não existe. Como? Eu contratei e a empresa fez aqui. E eles falaram, não, o PPRA tem que ter RT. E só quem pode emitir RT é o engenheiro de segurança, então esse documento não existe. Aí essas empresas apavoradas procuraram os profissionais que elaboraram esses documentos. E esses profissionais, com isso, o que eles fizeram? Eles procuraram a justiça. Né? Mas enfim, já vou chegar até lá. Então o que está dizendo aqui? O texto está dizendo, da nome doutora, que empresas situadas em diversos estados da federação têm recebido notificação expedidas pelos CREAs para que regularize a suposta irregularidade relativa à falta de ART no PPRA. Ocorre que tal exigência no caso em apreço não se revela pertinente. Como observar inicialmente que a função do quadro disposto de consolidação das leis de trabalho compete ao Ministério do Trabalho, ou seja, o PPRA é um documento exigido pela NR9, que é uma portaria elaborada pelo Ministério do Trabalho. Então, o único competente para fiscalizar, cobrar, exigir é o Ministério do Trabalho. O CREA ele não tem competência para isso. Tá? Muito bem. O que diz a NR9? Está aqui. A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do PRA poderão ser feitas pelo Serviço Especializado em Gerência, Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT. Ou seja, a norma determina que o PPRA deva ser elaborado por qualquer profissional do SESMIT. E quando eu falo profissional do SESMIT, quem são os profissionais do SESMIT? Médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho, técnico de segurança do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho. Ponto. Qualquer um desses profissionais pode elaborar um documento. Ah, professor, não elabora porque eu não sei, eu não tenho equipamentos. Beleza, é porque você não quer. Ou porque você se acha incompetente para isso. Mas você tem atribuição para isso. Tá? A norma ela não fala que é específico do engenheiro. A única norma, ou melhor, resolução que fala que somente o engenheiro de segurança pode elaborar o PPRA é a norma do CONFEA. E na verdade ele fala que deve ser emitida RT. Mas a norma que criou o documento PPRA não é a norma do CONFEA. Gente, o CONFEA é um conselho, como CRM para os médicos, OAB para os advogados, o COREM para os enfermeiros. Pô, técnico de segurança não tem conselho. E daí, cara? Aonde está escrito que técnico de segurança que não tem conselho, entre aspas, não possa fazer atividades que para ele foram mencionadas? Tecnicamente, o Conselho do Técnico de Segurança do Trabalho é o Ministério do Trabalho. Tá certo? E pra gente é uma vantagem, que a gente precisa pagar anuidade. Então, assim, gente, do modo geral, o CONFEA, quando ele criou isso daqui, ele está corretíssimo. Que realmente eu tenho que defender a minha classe. Eu tenho que fortalecer a minha classe. Está corretíssimo o que o CONFEA fez. De realmente exigir que os engenheiros emitam RT. RT é importantíssimo porque sem ela nós não temos a responsabilidade do profissional que elaborou aquilo. Mas eu acredito que alguns profissionais ligados ao conselho estão pegando essa resolução aqui e interpretando ela errada. Muito errada. Tá? É isso que eu acredito. Muito bem. Então, basicamente, o que diz? O PPRA ele pode ser elaborado por um profissional ligado ao CREA, um engenheiro, mas não é obrigação e ele não é o único que pode fazer. Ele é apenas um dos profissionais. E ela fala aqui, ó, a elaboração do PPRA vincula um profissional vinculado ao CREA. É verdade. É uma possibilidade e não uma obrigatoriedade.
Tá? Caso o empregador faça tal opção, aí sim seria exigível o recolhimento de RT perante ao CREA se ele pedir o engenheiro que fizesse. Caso a empresa entenda o suficiente que a elaboração PRA for por técnico de segurança, não há que se falar em recolhimento de RT perante ao CREA, já que esse profissional não submete ao controle da instituição. E aqui, gente, ela colocou aqui decisões judiciais, olha aqui, ó, tem até o número do Sindicato de Técnico de Segurança do Trabalho, do Sintesp, contra isso, vou colocar entre aspas, tá? Vou colocar entre aspas, exigência do CREA sobre os técnicos, e foi dado ganho de causa aqui para os técnicos de segurança. Né? Aqui, ó, compete ao Ministério do Trabalho e não ao CREA a fiscalização da atividade de técnico de segurança do trabalho. Tem mais aqui, ó, tem outra aqui, ó. Tem mais uma, tem outra, tá? E na conclusão ela fala justamente isso. Mas enfim, então isso daqui é apenas mais mais um item que nós temos aqui como embasamento, tá? Para você ter a conclusão sua, que é a mesma que eu tenho. Muito bem, agora vamos lá aqui a apresentação que eu fiz para vocês. Bom, o PPRA nós já sabemos então o que diz, ou seja, não existe mistério quanto a isso, é só ler o que está escrito lá, acabou. Tá? Qualquer profissional do SESI pode elaborar o documento, ponto final. Pô, Sérgio, mas aí existe outro profissional que pode elaborar? Sim. Se você tem uma empresa e quer contratar, por exemplo, um vigilante para fazer o PPRA, tecnicamente você pode. Agora, ele é competente para fazer, ele tem os aparelhos, ele sabe o que é higiene ocupacional. Se ele souber e realmente fazer o documento de acordo com a norma, carimbar e assinar lá vigilante, também serve, porque a norma diz que pode ser o quê? Por outra pessoa ou equipe que o empregador seja capaz de desenvolver o disposto da CNR. Eu recomendo, e na verdade eu até gostaria que esse item fosse tirado daqui. Mas enfim, está escrito isso aqui. A resolução 437 do CONFEG, que fala atividades de engenharia de segurança do trabalho e tem que emitir RT, e atribuições do SESMIT, que entre elas o levantamento, os ambientais, medidas de controle, enfim. Isso, a NR4 ela fala do SESMIT, ela não fala que a atribuição do médico é essa, do engenheiro é essa, do técnico de segurança é essa. Não, ela fala do SESMIT. Tá? A empresa pode solicitar um engenheiro de segurança para elaborar o PRA, mas não é obrigação para isso. Ela não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Tá? Mas aí o que eu gostaria de falar com vocês, né? A Lei 7.410 de 85, a Portaria 3.235 de 89. Tá? Eu não sei se vocês conhecem essa lei, essa portaria. Se não conhecem, pesquisem, por favor. Eu vou mostrá-las aqui, tá? Então, a Lei 7.410 de 27 de novembro de 85 e a Portaria 3275 de 21 de setembro de 89. Então, vamos a elas. Olha elas aqui. Bom, a Lei 7.410 de 27 de novembro de 85 é a lei que criou, gente, a profissão técnico de segurança do trabalho. Porque antes dessa lei, o técnico de segurança não existia, era o supervisor de segurança, aquele cursinho de 6 meses, né? 3 meses, alguns falavam, no sindicato. E aí depois que criou essa lei, esse supervisor de segurança deixou de existir e virou o título, ganhou técnico de segurança do trabalho nível técnico. Então os supervisores eles ganharam o título automaticamente e os que não eram tiveram que fazer o curso. E também criou a especialização do engenheiro de segurança do trabalho. Por isso se comemora no dia 27 de novembro o dia do teste de segurança do trabalho e o dia do engenheiro de segurança do trabalho. Tá? É isso. Então essa é a Lei 7.410. Na verdade, acredito que você já conhece. Agora, essa portaria aqui, ó. Portaria 3.275 de 21 de setembro de 89. Quem expediu essa portaria? Aqui, ó, Ministério do Trabalho. O que é essa portaria aqui, senhores? Da mesma forma como o CONFEA colocou aqui a resolução 437 e ela tem outra resolução falando sobre atribuições de engenheiro, não só engenheiro de segurança, mas atribuições do engenheiro e atribuição do engenheiro de segurança do trabalho, ou seja, o Ministério do Trabalho também criou as atividades do quê? Do técnico de segurança do trabalho. Estão aqui. Então fala, o que o técnico de segurança pode fazer, o que o técnico de segurança não pode fazer. É só procurar a portaria 3.235 de 21 de setembro de 89. Aqui está escrito que o técnico de segurança tem atribuição para fazer. E quem criou essas atribuições? O Ministério do Trabalho e Emprego. Ponto. É como se fosse o nosso conselho. Enfim, vamos lá. Olha só, vou pegar apenas alguns itens.
Atividade de teste de segurança do trabalho. 1. Informar o empregador através de parecer técnico sobre os riscos existentes no ambiente de trabalho, bem como orientá-lo sobre as medidas de eliminação e neutralização. O PPRA não faz isso? Informar os trabalhadores sobre os riscos de suas atividades, bem como medidas de eliminação e neutralização. O PPRA também não faz isso? Analisar os métodos de processo do trabalho, identificar os fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais do trabalho, a presença de agentes ambientais, olha aqui, ó, presença de agentes ambientais agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle. O PPRA não faz isso? Executar procedimentos de higiene do trabalho, avaliar os resultados alcançados, adequar estratégias utilizadas de maneira a integrar o processo prevencionista. Cara, quer mais? Vamos no item 15. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Só pra jogar o cal no sepulcro lá, ó. Item 15. Informar os trabalhadores e o empregador sobre as atividades insalubres, perigosas e penosas existentes na empresa, seus riscos específicos, bem como as medidas e alternativas de eliminação ou neutralização dos mesmos. Avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico. Gente, eu acho que não tem mais que se discutir, tá? Não existe uma alma aqui, não existe um profissional que venha dizer que um PPRA não pode ser elaborado por um técnico de segurança. Tá? Na verdade, só a NR4 já derruba isso, né? Falando que qualquer profissional do SESMIT. Pronto, já matou aí. E aqui ainda ratifica que técnico de segurança pode muitas outras coisas. Então, vou falar novamente. O CONFEA, acredito e eu tenho certeza disso, que a resolução criada por eles não foi com esse intuito de impedir os técnicos de segurança de fazer PPRA sem IRT. Eu acredito que alguns profissionais pegaram isso aqui e estão interpretando isso errado. O motivo eu não saberia te dizer porquê, tá? Mas enfim. Então, como deveria fazer então? Gente, em assessoria acontece muito isso. Você faz um PPRA, principalmente acontece isso muito na construção civil. Construção civil, isso é muito comum, infelizmente. Aí de repente chega lá, você presta, por exemplo, tem uma empreiteira que te chama, eu vou prestar um serviço de. Eu vou fazer instalações elétricas, eu vou fazer a parte hidráulica dessa construção, dessa obra, eu preciso do PPRA que estão me pedindo. Aí você vai lá, faz o levantamento, faz o PPRA e entrega. E ele entrega essa cópia lá na obra. E aí de repente vai lá para o setor do SESMIT da obra matriz, aí chega lá e eles te ligam, olha, eu preciso que o PPRA tenha RT. Aí você fala, caramba, mas espera aí, o que está acontecendo? A sua resposta é simples, olha, não tem como emitir RT porque eu não sou engenheiro de segurança. O técnico de segurança não emite RT. Bom, aí ele vai responder o quê? Não, mas precisa ter RT. Você precisa RT, mas vem cá. O meu cliente já pagou o PPRA. Você quer que ele pague outro PPRA contratado por outro profissional só por causa da RT? Aí ele pega e sabe o que ele vai falar para você? Não, só quero que você emite RT desse documento. Mas como? Eu não tenho como emitir RT desse documento. Foi elaborado por um técnico de segurança. Está me entendendo onde eu quero chegar, gente? Ó, falando curto e grosso. Eles querem que você pegue esse PPRA, procure um engenheiro de segurança, fala, ó, engenheiro, emite RT desse PPRA para mim. Aí ele vai lá, emite RT, você paga lá o valor do RT para ele, o valor do serviço dele, você anexa RT, entrega para ele e ele te aceita. Olha que coisa louca. Ele aceita um RT feito por um engenheiro que não elaborou o documento e não assinou o documento. Só porque tem um documento anexo lá. Ele faz outra coisa mais errada ainda. Mas como deveria ser feito, então, do ponto de vista correto, um técnico de segurança ou um SESMIT de uma empresa séria, que entenda a legislação, que sabe interpretar isso daqui que eu estou falando? É isso daqui, ó. Tá vendo esse print aqui? Esse print foi de um cliente meu, que os documentos nós entregamos para eles.
e o SESMIT ele faz a auditoria desses documentos e qualquer não conformidade ele entra em contato para quem elaborou pedindo as alterações, que é o correto. E olha como que é o documento padrão deles. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas olha aqui, ó. Eu não vou identificar quem foi, tá, a empresa, mas olha lá, item 12, olha lá. Olha que interessante, ó, item 12, ó. Se elaborado por engenheiro de segurança do trabalho, vírgula, possui anotação de responsabilidade técnica RT? Olha que coisa fantástica quando você tem um profissional que sabe ler o que determina a lei, que sabe interpretá-la e que não seja um profissional de má fé. No checklist documental deles está escrito o seguinte, vou ler novamente: se o documento foi elaborado por engenheiro de segurança do trabalho, tá? Porque esse documento aqui é só de PPRA e PCMSO, tá? Esse checklist. Se elaborado por engenheiro de segurança do trabalho, o documento possui RT? Se o documento não foi elaborado por engenheiro de segurança do trabalho, eles passam direto disso aqui. Se elaborado. Então, quer dizer, tecnicamente, senhores, um PPRA feito por engenheiro de segurança do trabalho, ele é mais caro. Por que ele é mais caro? Porque o engenheiro vai ter que recolher a RT daquilo. Então ele vai ter que pagar para o CONFEA SRT. Então o PPRA feito por um técnico de segurança é mais barato, porque não precisa de RT. Então, eu não sei que confusão que tem aí. Sabe o que eu acho? Eu acho que é isso daqui, ó. Cerceamento. E o que é um cerceamento? Imposição de limite, restrições, restrição, limitação. Ou seja, existem alguns profissionais de SESMIT espalhado por aí, que eu não sei quem está no comando desses SESMITs, que faz um cerceamento do profissional técnico de trabalho. Ele proíbe você de exercer a sua profissão regulamentada. Quando ele diz que seu PPRA não serve porque não tem RT, ele está cerceando a sua atividade profissional. Ele não pode, porque a nossa profissão, tá, ela é regulamentada por essa portaria do Ministério do Trabalho e pela NR4, cara. E pela NR4. Então ele não pode fazer isso. Isso é cerceamento, tá? Isso já virou problema do âmbito criminal. Eu não sei realmente. O que eu acredito é que o nosso sindicato de técnicos de segurança do trabalho, acredito que ele já esteja em cima disso, mas talvez o que falta é muitos técnicos de segurança entrar em contato com o Sintesp por e-mail e falar: olha, tal cliente, ou não identificar, né, está exigindo, eu sou técnico de segurança, fiz PPRA, entreguei para um cliente aí, e eles estão me medindo RT, cara. Eu sou obrigado a pegar o documento e enviar para o engenheiro, cometendo 2 erros. Eu preciso que vocês vão entrar uma ação civil pública, porque eles estão me impedindo de eu trabalhar, cara. Estão impedindo de eu exercer minha função. E não tem essa atribuição. Tá certo? Eu acredito que não seja o CONFEA isso. Isso não é, com certeza não é. É alguns profissionais que integram o SESMIT, ou que estão no comando desse setor de algumas empresas. Tá certo? Então, se você é técnico de segurança e você também faz serviço na construção civil e você quer fazer um checklist bacana, coloque um item assim, ó, coloca: se elaborado por engenheiro de segurança do trabalho, o PPRA possui RT? Pronto, se elaborado. Ou o PPRA todo PPRA elaborado por engenheiro de segurança do trabalho deverá vir acompanhado de RT. Pronto. Ah, mas o técnico de segurança não precisa. Então, faça o correto, faça seguir a lei. Tá certo? O que precisamos, galera? Nós precisamos disso daqui, ó. Trabalho em equipe. Nós precisamos de inteligência emocional. Precisamos entender que nós somos uma equipe chamada SESMIT. Somos uma equipe de trabalho que tem a função muito nobre, que é a prevenção de acidentes, doenças ocupacionais, de modo a tornar um ambiente saudável e seguro para o trabalhador. Nosso trabalho não é ficar fiscalizando o trabalho do outro para ver se o outro está seguindo e eu quero tomar o lugar dele. Não, esse papel quem faz é o auditor fiscal. Nós fazemos as nossas auditorias internas.
O engenheiro tem um papel importantíssimo, o médico do trabalho também. Tocando nesse assunto, e se esse PPR é feito por um médico do trabalho? Será que esses profissionais que exigem do técnico de segurança vai exigir do doutor médico lá, doutor, eu preciso que você emite RT desse PPR que o senhor elaborou? E se for enfermeiro do trabalho? Pô, enfermeiro do trabalho estuda 5. Enfermeiro estuda 5 anos, cara. Eu estudei 5 anos na minha graduação e eu estou fazendo mais um ano de pós. Você acha que o enfermeiro do trabalho não é hábito a fazer esse documento também? Vão pedir RT também? Então, eu só gostaria que vocês ficassem pensando nisso. Então precisamos disso aqui, galera. Precisamos de união. Precisamos de inteligência emocional, de trabalho em equipe. Nós devemos saber trabalhar um com o outro. Tá? Bom, então basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Você pode pesquisar aí o conteúdo jurídico. Tá? O artigo chama-se isso aqui, ó, exigência de anotação relativa à elaboração do PPRA. Tá? A resolução do CONFEC fala sobre a obrigatoriedade dos profissionais emitirem RT. Somente eles, o documento que eles elaborarem, eles são obrigados a emitir. Tá? E a Lei 3.235 de 89, que fala sobre as atividades do técnico de segurança do trabalho. Beleza? Espero que esse vídeo te ajude em alguma coisa aí. Eu fico à disposição para que você faça seus comentários, tá bom? Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau.